Hoje para nós é um dia de grande festa, dia da nossa baluarte, Santa Teresa de Calcutá. Eu quero meditar um pouquinho sobre o caminho que ela deixou de santidade. Como para Madre Teresa era a vivência da santidade em palavras. Então a Madre Teresa resume nessas palavras o progresso na vida espiritual. Ela diz assim: o nosso progresso na senda da santidade depende de Deus e de nós. Então, primeira coisa, aquilo que São Tomás de Aquino respondendo à sua irmã, quando ela pergunta sobre a santidade, né? O que é necessário fazer para ser santo? E São Tomás responde: querer. Então, o primeiro passo para ser santo tem que haver da parte humana um desejo intenso de agradar a Deus, de amar a Deus, sabendo que a santidade, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, nada mais é do que consiste em amar a Deus. Toda a santidade, toda a perfeição consiste em amar a Deus. Assim ele inicia a prática de amor a Jesus Cristo. Se você pega Mateus 5, quando Jesus vai falar do Sermão da Montanha, ele fala: eu não vim abolir a lei, mas levar à perfeição. Então a santidade é a vivência perfeita dos mandamentos de Deus. Então a parte do homem é o esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A parte de Deus é a graça, que eleva o homem, que vem com o sobrenatural. Aí Madre Teresa continua: da graça de Deus e do nosso desejo de sermos santas. Então a graça de Deus que vem e o nosso desejo de ser santo se une a isso, e aí ela vai começar a nos dar a direção. É necessário, existe uma necessidade, ter uma determinação realmente viva para alcançar a santidade. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila falava também, uma determinada decisão. São Francisco de Sales, no Tratado do Amor, ele vai dizer: quando o homem deixar de ter dúvida, de rezar para tomar uma decisão, de adquirir uma convicção da sua alma, ele não pergunta mais, ele tem convicção de que ele vai até o fim por amor a Deus. Quando nós chegamos nessa etapa da convicção, já não tem mais nada que nos tira do caminho de Deus. Então, enquanto ainda eu estou colocando em oração, eu estou discernindo, eu estou pensando, eu não alcancei essa convicção ainda. É aquilo que o padre Roberto Litieri falava a respeito do sacerdote. Tem muitos que entram no seminário para ser seminaristas, mas tem aqueles que entram no seminário para ser sacerdotes. Esses não foram para fazer uma experiência. Esses foram para concluir uma etapa na sua vida de formação e chegar ao sacerdócio. É disso que a Madre Teresa está falando aqui. Que é necessário uma determinação realmente viva para alcançar a santidade. São José Maria Escrivá fala: faça-me santo nem que for a paulada. São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Aquela frase do Padre Jonas, né? Ou santos ou nada. E é isso. O primeiro passo, a primeira moção interior, e isso pode acontecer no coração de qualquer um, meu irmão. A pessoa pode estar ouvindo esse áudio aqui numa condição de pecado, afastada de Deus, mas se brota no teu coração o desejo de santidade, é porque Deus está colocando, e é possível. É possível. Aí ela continua: serei um santo significa despojar-me-ei de tudo e que não for de Deus. Aqui começa a afunilar o negócio. Despojar-me-ei, vou tirar tudo que não for de Deus. Então eu olho para minha casa, para o meu guarda-roupa,
para os meus bens materiais e aquilo que está claro que não é de Deus, eu preciso renunciar. Porque senão eu nunca vou conseguir chegar à santidade. Então a primeira coisa, o desejo de colidir com aquilo que é visível na minha vida que não é de Deus. Então eu olho para as minhas vestimentas, eu olho para a minha maneira de falar, eu olho para como eu trato o meu dinheiro, como eu trato as pessoas, como eu trato os meus familiares. E eu vou separando, isso é agradável a Deus, isso não é. Então isso que não é, eu preciso tirar e não conversar e não dialogar mais com esse tipo de pecado, com esse tipo de caminho. Aí ela fala: arrancarei do coração todas as coisas criadas. O que é as coisas criadas? Aqui ela está falando de apego. Existem 3 tipos de apego que impedem uma alma de se consagrar a Deus. O primeiro apego é o familiar, ao laço de sangue. Então você olha para a vida da Madre Teresa, a postura, a conduta dela, quando as pessoas iam entrevistar a Madre Teresa e perguntavam a respeito da família dela. Ela não ficava dialogando muito, dando embope. Ela falava: aos 18 anos decidi deixar minha casa e tornar-me freira. E desde então nunca duvidei de que proceder acertadamente era a vontade de Deus e eu for a sua escolha. Ela falava que nasceu numa família boa, de um pai, de uma mãe, né? Um irmão, homem, 2 irmãs, mulheres, né? Na verdade, ela, né? Então 3 no total. Madre Teresa e uma irmã e um irmão. E aí, já com 12 anos, ela já tinha convicção da vida religiosa dela, do seu chamado. Era uma família feliz, eu tinha um irmão e uma irmã, mas não gosto de falar disso. Deixou de ser importante. Importante é seguir os caminhos por onde ele nos conduz, com o fim de fazermos algo de belo para ele. Meu irmão, isso é muito forte. A radicalidade dela de não ter apego nem da família. É aquilo que Jesus fala, aquele que ama mais pai, mãe, irmão, esposa, filho, filha, mais do que eu não é digno de mim. Santo Afonso diz que uma vez ele foi passar um tempo na sua casa e quando ele vai ficando ali, ele quase não vem embora, porque vai vindo aquele desejo de santificar a família dele. Ele fala que ele ficou 3 meses para purificar aquilo que gerou na alma dele aquele contato com a família. Você vê que os santos, eles tinham pouco contato com os seus familiares, aqueles religiosos, os consagrados, aqueles que abdicaram do laço de sangue para ser totalmente de Cristo. E você vê isso na Madre Teresa. Então, quando ela resume aqui a santidade, arrancar do coração todas as coisas criadas, nós vemos que ela pisoteou o laço de sangue, com essa frase que está na biografia dela. Depois você olha para o outro apego à matéria, a autonomia de ter as coisas, você vê que ela massacrou, porque ela escolheu os piores calçados para ela vestir. Por isso que se você buscar na internet a foto que mostra os pés dela, você vê 2 pés todos deformados. Ele escolhia as piores coisas para ela. Na essência da obra, Madre Teresa ia colocar de alimentação para as irmãs somente arroz com sal. Até que uma irmã chega e fala: irmã, o trabalho é duro, as irmãs vão padecer aqui se for seguir essa dieta. Mas assim, elas não perdiam tempo para comer, elas não comiam nem em mesa, elas comiam no chão mesmo, para não ter tempo de ficar limpando mesa, de ficar limpando sujeira. Elas, quando iam viajar, iam para outro país para fundar as casas de missões, elas não tinham bolsa. Elas tinham um colchãozinho que elas levavam e ali em volta tinha alguma coisinha ou outra. Elas não tinham absolutamente nada.
Porque a Madre Teresa queria se unir aos pobres, meu irmão. Ela queria se unir àqueles pobres que eles atendiam ali na Índia. Uma mulher que pisou também na parte material. Depois o terceiro apego, que é o mais difícil, que é o apego da própria vontade. Que Santo Afonso vai dizer: quem dá a vontade para Deus dá tudo. E quem não dá a sua vontade não dá nada. Então você renunciar à sua própria vontade é um patamar de santo. E você olha isso na vida dessa mulher. Para ela era muito mais cômodo ficar na primeira ordem de Loreto que ela estava, professora, cuidando das crianças ali, dando aula. Mas Deus faz um chamado dentro do chamado da Madre Teresa. Um chamado que abalou o mundo, as estruturas dos continentes, porque essa obra se espalhou por todos os continentes. Então, o que ela está traçando aqui em palavras era algo que ela vivia. Reconhecia sua pobreza, sua pequenez, de não saber mexer com estatuto, com nada, e aí Deus levanta um padre para ajudar ela a mexer com essas diplomacia, com essas coisas. Faz um cursinho de enfermeira ali para aprender a lidar com pelo menos o básico daquilo que ela ia tratar. Madre Teresa, onde ela via uma necessidade, ela criava algo, meu irmão. Onde a visão da mulher era aquilo que ela fala, né? Fazer tudo com alegria, porque isso faz de nós caçadores de almas. Por quê? Porque a alegria contagia, a alegria aproxima o pobre, o pequeno, mas a visão dela era nas almas. Aí depois de arrancar do coração todas as coisas criadas, ela fala: viverei na pobreza e no desprendimento. Então, uma mulher extremamente pobre, a virtude, uma mulher que se fez pobre. A pobreza voluntária, ela que nos diferencia dos pobres da Índia, é que eles são pobres de nascimento e nós somos pobres voluntários. Madre Teresa encontrou aquilo que Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão encontraram na pobreza, a riqueza que existe. São Bernardo diz muito bem: Jesus Cristo é tão amante da pobreza que, não encontrando ela no céu, veio buscar ela aqui na terra para ensinar aos homens o valor que está nessa virtude. Então, uma mulher pobre. E aí a outra coisa, desprendida. Uma mulher desprendida da sua imagem. Madre Teresa chega para receber o prêmio Nobel, cheio de pessoas ali, ricas, milionários, maçons, presidentes e tanta coisa. E ela vai e ela toca na ferida, ela fala do aborto. Ela não tem medo. Por quê? Porque ela está desprendida da imagem dela. Ela não tem medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Ela está desprendida. E ela vai e cutuca a ferida. Ela vai e cutuca a ferida. Ela vai e expõe ali esse crime que é dar liberdade a uma mãe para matar os seus filhos. Só tem coragem de fazer isso quem está desprendido, meu irmão, de si mesmo. E é o caso dela. Desapegada, abandonada na vontade de Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus. Uma mulher que foi visitada por papas, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II. Recebeu cartas, recebeu doações do mundo inteiro. Mas não estava presa nisso. Um dia um cardeal americano fez uma proposta para ela de dar $500 para cada irmã. Ela não quis. Porque ela falava: nós não viemos aqui para ganhar dinheiro,
para ter um banco, para levantar verba. Não, 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 não. Nós somos abandonados na providência de Deus. Ela sabia em quem ela tinha colocado a esperança dela. E não eram em homens, não eram em pessoas. Era naquele que cuida de todas as coisas. Nunca faltou nada. A única vez que não tinha nada para dar de comer. E as irmãs chegaram para ela e falaram: irmã, nós temos que despedir o povo porque não tem mais nada. Ela silenciou. Quando a irmã acabou de falar, ela recebe uma ligação que tinha sido encerrado todas as aulas por 2 dias da Índia e eles iam estar levando para ela todos os pães das merendas. E os indigentes, os pobres ali comeram 2 dias pães, se saciaram de pães. Quanta situação, meu irmão, quanta providência que essa mulher viveu, de dinheiro, de muita grana ali, a chegar o valor para ela comprar uma casa, comprar um lugar para fundar no mundo inteiro ali, chegar ao valor exato do dinheiro que ela precisava. Ah, cara, uma mulher dessa, ela abala o mundo com a sua santidade. Aí, o desprendimento entra naquilo que Eclesiástico 2:5 fala: os homens agradáveis a Deus, assim como o ouro é provado no fogo, as almas agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. O desprendimento está envolvido com a humilhação. E Madre Teresa estava aberta para receber a humilhação que fosse, conquanto que os seus pobres não fossem desamparados. Ela não parava. Na primeira crítica, ela não parou. São Francisco de Sales chega a dizer: mais se ganha suportando uma ofensa que jejuando por 10 dias. Então, o desprendimento de si mesmo, o desprendimento, meu irmão. Tem uma frase bonita no Imitação de Cristo, de tantas que tem, né? Ó, quanto é poderoso o amor de Jesus, quanto é puro e sem mistura de interesse ou de amor próprio. Não são, porventura, mercenários os que sempre buscam consolações? Não amam a si mais que a Cristo que os que de contínuo pensam em seus proveitos e comodidades? Onde se achará algum homem que queira servir a Deus de graça? Madre Teresa foi essa mulher que quis servir a Deus de graça. Aí ele continua: ainda entre as pessoas espirituais, raramente se encontra uma que viva inteiramente desapegada de tudo. Raramente, ainda entre os homens espirituais, se encontra alguém que viva inteiramente desapegado de tudo. Quem descobrirá, pois, o verdadeiro pobre de espírito e desapegado de amor de todas as criaturas? Provérbios 31:30 diz: pérola preciosa que é necessário buscar até as extremidades da terra. Madre Teresa continua sobre a santidade, vamos lá. Viverei na pobreza e no desprendimento, renunciarei à minha vontade. Aquilo que eu falava já, que quem dá vontade dá tudo para Deus. Aí ela vai mais além, renunciar também às inclinações. As inclinações que nós temos, meu irmão, a fugir daquilo que é desagradável. Foge da dor, busca o prazer. Essa lei que está dentro de nós pós-pecado. Então você pega, por que Agnes Contia, ela institui esse nome Teresa nela? Por causa de Santa Teresinha, do Menino Jesus da Sagrada Face.
Aí você olha para Santa Teresinha. O que era a pequena via de Santa Teresinha? O rompimento com as inclinações. Então, aquela irmã mal-humorada, amarga, que ela tinha uma dificuldade de lidar, o que ela fazia? Ela ia lá e amava ainda mais essa irmã, se aproximava ainda mais da irmã. Santa Teresinha, quando sentava numa cadeira, num banco, ela não encostava a costa dela. Ela ficava sem encostar para sofrer um pouco mais. Aquela irmã no coro do convento, que tinha aquela risada que causava dentro dela aquele asco. Ela ia perto daquela irmã para ouvir aquela risada, para se penitenciar. Então, a inclinação dela era revertida. Tudo aquilo que levava ela, que afastava ela de uma via de santidade, ela ia ao encontro. É isso que a Madre Teresa está falando aqui, a renúncia das suas inclinações. Então eu não vou dar o prazer à minha carne. Ainda o prazer lícito de uma comida, de um conforto, como eu falava, essa questão da cadeira. Olha que coisa besta, mas fica ali. É natural você encostar, já querer se relaxar. Eu estou falando aqui sentado num banco. Então estou encostado aqui, mas você fica um pouquinho, as tuas costas já dói sem encostar. Mas você olha para uma menina dessa, uma mulher dessa, a flor do Carmelo. E Madre Teresa vai instruindo as suas irmãs. Depois ela coloca a renúncia aos meus caprichos e fantasias. Aquela opinião que eu tenho que dar, aquele toque que eu tenho que dar, aquela opinião a respeito de tudo que eu tenho que dar. Às vezes nós queremos aconselhar até Deus. Às vezes nós queremos ensinar Deus a fazer de uma maneira certa, de um jeito certo, de tão caprichoso, de tão desordenado que é o amor próprio em nós. Então a Madre Teresa fala, renuncia o capricho. O teu capricho, o teu jeito de ser, o teu tem que ser do teu jeito, da tua forma. E as fantasias que você vai criando. Para ela é isso o caminho de santidade. Uma mulher que vai sendo experimentada, uma mulher que fica mais de 30 anos sem sentir Deus, vivendo a aridez, mas mesmo assim com o terço ali, uma mulher incansável na oração, que já não tinha prazer em fazer nada, ela fazia porque tinha que fazer. Ela fazia porque encontrava ali um sentido no Cristo. Aquele entrevistador que chega para ela, em TV aberta ali com a câmera, e faz uma pergunta para ela sobre a obra maravilhosa que ela estava fazendo, esperando dela qual o segredo dessa obra maravilhosa, esperando dela ali discorrer em palavras bonitas, ela com uma palavra fulminante ela extermina: Jesus. E o entrevistador fica desconcertado. Como não lembrar daquele sacerdote que se aproxima dela gritando que a vocação dele era cuidar de leproso, que ele foi chamado a cuidar dos doentes. E ela olha para ele e diz: a tua vocação é ser de Jesus. Como não lembrar das irmãs trazendo para ela dificuldade que estava de viver a hora de adoração delas, porque as coisas eram muito corridas, tudo a pé, aquela correria. E o discernimento espiritual dessa mulher, então vamos acrescentar mais uma hora de adoração. Se o nosso tempo não está sendo suficiente, é porque nós estamos rezando muito pouco. Mulher que dormia 2, 1, 3 horas por noite.
Meu Deus do céu. Que violência que é essa, que paixão que é essa que foi derramada num coração tão pequeno. Uma mulher que quando pegou uma mulher doente, que os ratos, que as formigas estavam comendo a mulher, cara, na rua, e ela leva para o hospital e as pessoas não querem atender ela. Enquanto não atende ela, ela não sai dali. Para que Madre Teresa fosse embora, eles atenderam a mulher. Por quê? Porque a presença da luz incomoda quem está nas trevas. Uma mulher que, quando era para as coisas de Deus, para conquistar algo para os pequenos de Deus, não se contentava com um não, ainda que fosse da autoridade máxima de países. Meu Deus. E para concluir, ela fala: e tornar-me-ei voluntariamente escravo da vontade de Deus. Escravo. Por que escravo? Porque o escravo, ele entra para o caminho de Deus e tem Deus como seu Senhor. E como um escravo, ele não tem direito mais de nada. Ele não tem 13º, ele não tem salário, ele não pode sair de férias, ele não tem direito de nada. Ele é escravo, ele é propriedade exclusiva do seu Senhor. Tornar-me-ei escravo da vontade de Deus. Qual que é o teu querer? O meu querer é o que a obediência manda. Qual que é a tua vontade? Aquilo que Deus quer. Então, para Madre Teresa era muito fácil o caminho da santidade. Muito fácil de ser atingido. A autêntica santidade consiste em realizar a vontade de Deus com um sorriso. Mas quando é amarga, mas quando é sofrida, quando o luto nos visita, quando a doença nos visita, quando você está ali numa empreita de anos e vem alguém ali, puxa o teu tapete e cai tudo por terra, como que eu reajo? O santo, ele reage agradecendo a Deus, porque tudo está na mão dele. Então ele não perde mais a paz interior. Uma mulher como essa, que aonde você vê uma foto dela, ela está com um sorriso no rosto, com o terço na mão. A oração, o quanto ela falava da oração. O quanto ela falava para as irmãs serem contemplativas no meio do mundo. Uma mulher orante. A oração pode ser silenciosa. Precisamos de encontrar Deus e Ele não pode encontrar-se no barulho e na confusão. Olha o exemplo dela. Vede como a natureza, árvores, flores, erva, cresce em silêncio. Vede as estrelas, a lua, o sol como se movem em silêncio. Acaso não é nossa missão levar Deus aos pobres dos bairros miseráveis? Não um Deus morto, mas um Deus vivo, um Deus que é amor. Quanto mais em silêncio recebermos na oração, mais poderemos dar na nossa vida ativa. Precisamos do silêncio para conseguirmos tocar nas almas. O essencial não é o que dizemos, mas o que Deus diz. A nós e através de nós. Todas as nossas palavras serão inúteis se não vierem de dentro. Palavras que não transmitam a luz de Cristo adensam as trevas. A ação individual só pela oração se torna totalmente eficiente e pode conservar-se na sua perspectiva adequada. Madre Teresa, quando ela ia proferir uma palavra, dar uma palavra ali nos prêmios que ela recebeu pelo mundo afora, ela não tinha discurso preparado, ela fazia uma oração antes. E aquilo que Deus colocava no coração. Por quê? Porque ela já era uma vida orante. Aquilo que saía do coração de Deus, ela ia destrinchando, ela ia liberando, meu irmão. Porque uma mulher... Na Madre Teresa a gente entende o que Francisco de Assis dizia.
Quando for pregar, se necessário, use palavras. Por quê? Porque só ver ela já impactava. Só a luz que irradiava dela já impactava por onde ela passava. Ela não precisava ter uma boa oratória, ela não precisava ter discursos belos, porque a vida dela era um evangelho ambulante. Que nesse dia dessa grande santa dos nossos tempos, o Senhor nos dê a graça, meu irmão, de colher pela intercessão, pela comunhão dos santos, os frutos necessários para a nossa salvação. Se você gostou desse áudio, compartilha com alguém, mande para alguém que também tem o desejo de santidade, para que olhando para essa grande santa, essa mulher, essa vida também possa dar passos.